Olá! A gente costuma pensar na Constituição como a lei máxima, né? O alicerce de tudo. E ela é. Mas olha que interessante, ela não é um texto congelado no tempo, não. É um documento vivo que precisa se adaptar. A grande questão é, como é que isso acontece? Vamos mergulhar juntos nessas regras, que são bem rígidas e que ao mesmo tempo protegem e permitem a evolução da nossa lei maior. Então, fica essa pergunta no ar. A Constituição é tipo gravada em pedra? De jeito nenhum. Só que para alterar a Constituição não é a mesma coisa que mudar uma lei comum, sabe? Existe todo um processo especial, cheio de barreiras de exigências. E é justamente esse equilíbrio que é super delicado entre ser estável e ser adaptável que a gente vai desvendar aqui. Para mexer na Constituição, é preciso seguir, digamos, as regras do jogo. E são essas regras que a gente chama de limites formais. O importante aqui é que eles não dizem o que pode ser mudado, mas sim como a mudança tem que acontecer. É quase como um manual de instruções para uma das tarefas mais sérias da nossa democracia. E aqui está a definição exata. Limites formais são, basicamente, todas as etapas, todos os quórums e os procedimentos que estão lá, previstos no artigo 60 da Constituição. É o caminho das pedras, o passo a passo que qualquer proposta de emenda, a famosa PEC, precisa seguir para virar parte da nossa lei. E olha, não tem atalho. Ok, mas então, como é que nasce uma PEC? Quem tem o poder de dar aquele primeiro passo e falar, olha, eu acho que a Constituição precisa de um ajuste aqui? A lista de quem pode fazer isso é bem curta, bem restrita, o que já dá uma dica de que a ideia não é sair mudando tudo a toda hora. E olha só que específico, apenas 3 grupos podem começar essa conversa. Precisa de, no mínimo, 1/3 dos deputados ou dos senadores, o presidente da República também pode, ou, numa demonstração de força dos estados, mais da metade das assembleias legislativas. Cada um desses representa uma força política bem diferente, o que já garante que a proposta nasça com peso, com uma relevância. Agora, se nascer já é complicado, sobreviver lá no Congresso, aí é a verdadeira prova de fogo. Uma PEC não passa por uma votaçãozinha simples, ela tem que enfrentar um verdadeiro labirinto legislativo, que foi desenhado justamente para testar se aquela proposta tem um apoio político de verdade, um apoio sólido e bem amplo. Vamos ver esse processo em detalhes. Primeiro, a proposta é discutida e votada em 2 turnos lá na Câmara dos Deputados. Se passar, beleza, vai para o Senado. E lá enfrenta mais 2 turnos de votação. E o ponto crucial é um número mágico, 3/5. A PEC precisa ser aprovada por 60% dos parlamentares em cada uma dessas 4 votações. É uma barreira bem alta. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Sempre que a conversa for sobre número de votos, sobre um quórum qualificado, como esses 3/5 que a gente acabou de ver, pronto, estamos falando de um limite formal. É a necessidade de um consenso político forte sendo traduzida em números. Tá, mas e se a proposta não consegue os votos? E se ela for rejeitada, acabou o jogo? Bem, sim, pelo menos por um tempo. A Constituição tem uma regra bem específica para quando uma PEC não dá certo. O texto lá no artigo 60 é bem claro. Se uma PEC sobre um assunto for rejeitada, aquele mesmo tema não pode ser proposto de novo no mesmo ano de trabalho do Congresso. É tipo um tempo para pensar obrigatório, sabe? Isso evita que o Congresso fique insistindo sem parar em pautas que já foram derrotadas. E o que seria essa sessão legislativa? É, basicamente, o ano de trabalho do Congresso Nacional. Ele é dividido em 2 períodos, como está aqui na tela. Então, na prática, uma proposta que foi rejeitada só pode voltar para discussão no ano seguinte, uma regra que ajuda o debate legislativo a seguir em frente para outros assuntos. E aqui que a coisa fica ainda mais curiosa. Nem os especialistas em direito concordam sobre como classificar essa regra do 1 ano. Para alguns, é um limite formal, porque faz parte do procedimento. Para outros, é temporal, porque se baseia no tempo, e ainda tem quem chame de circunstancial, já que depende da circunstância, ou seja, da rejeição. Essa discussão toda mostra como até as regras mais diretas podem gerar debates bem profundos. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é, mas por que tanta dificuldade? Para que um caminho tão cheio de obstáculos para mudar a Constituição? A resposta está na função dessas regras. Elas são, na verdade, as guardiãs da nossa estabilidade democrática. O propósito, na verdade, tem várias camadas. Essas barreiras forçam a criação de um consenso político bem grande. Elas evitam aquelas mudanças feitas no calor do momento, sem pensar.
Isso dá mais segurança jurídica e estabilidade para o país todo. E, talvez o mais importante, elas protegem o coração da Constituição, seus princípios mais básicos, de qualquer alteração feita de qualquer jeito. Então o ponto central é este. Não é só burocracia por burocracia. Cada etapa, cada quórum, cada regra de tempo foi pensada para ser um pilar de sustentação. São esses limites formais que garantem que a nossa lei suprema seja ao mesmo tempo forte e flexível, o verdadeiro alicerce do país. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que esse sistema todo, esse sistema complexo que a gente viu, realmente alcança o equilíbrio perfeito? Ou será que em alguns momentos ele acaba engessando demais o país, dificultando mudanças que talvez sejam necessárias? É uma ótima questão para a gente continuar pensando. Até a próxima!